nós sempre achamos que nós somos a melhor pessoa, que nós sempre fazemos as coisas certas. Mas como será que o outro está nos vendo? Como será que esta minha atitude, essa minha postura, o meu tom de voz, a minha comunicação, a minha presença nas redes sociais, como isso faz uma imagem minha lá fora? Qual é a imagem que eles estão recebendo e como estão interpretando? Então, isso é importante de nós pensarmos. Nós, como seres políticos, que todos nós somos. Né? E sem contar a área formal mesmo, de exigências deste novo mundo, né? Exigências de transparência, exigências de mostrarmos a nossa comunicação. Que anda, então, a nossa imagem? Qual é a diferença, por exemplo, em imagem e reputação? Reputação depende do juízo de valor que os outros vão fazer da minha imagem. Então, como será que está a minha reputação junto ao meu público? Eu conheço, de fato, quem é o meu público? Essa é uma das da comunicação. Eu preciso ter intimidade com o meu público. Para isso, eu preciso saber quem é ele. Eu preciso saber com quem eu vou conversar. Né? De que maneira, por exemplo, reage a determinada proposta que eu faça, a determinada declaração que eu dê, que nós dependemos cada vez menos dos veículos de comunicação tradicionais, mas existe um veículo que eu ainda não falei dele, que eu considero um sobrevivente, e que é um veículo tradicional, pelo qual eu sou completamente apaixonada, que é o rádio. O rádio é um sobrevivente dos tradicionais. Eu acredito que ainda vai sobreviver por muito tempo, até porque ele também está nas plataformas digitais. Não é? Então, aqui em Curitiba, por exemplo, nós temos um exemplo de uma emissora de rádio. Vocês devem ter percebido no país inteiro que as emissoras AM estão caindo. Não é? Até porque existe a exigência legal, um prazo para que virem FM. Mas nós temos aqui um exemplo de uma emissora AM que é de grande penetração na sociedade, que eu acredito que em Campo Magro ela também seja forte, que é a banda B. E não é tanto pelo aparelhinho de rádio, também, mas não é só pelo aparelho de rádio, é porque ela está muito presente nas mídias sociais, muito presente, inclusive em texto, né? Não é só áudio, é texto. Então a banda B é um grande veículo de comunicação, porque ela se antenou muito cedo para essa importância de pulverizar a sua informação nos mais diversos veículos possíveis. Então, ela pensa bem a sua forma de comunicação. E é um veículo tradicional. Então, eu digo, nós estamos cada vez menos dependentes dos veículos tradicionais, mas, especialmente nas cidades de informação, nos grandes centros urbanos, as rádios de maior audiência no trânsito são as rádios de notícia. Notadamente, a CBN e a Band News. São as rádios de maior audiência no trânsito. Por quê? No trânsito você está se informando. Você pega Uber, você pega táxi, o que eles estão ouvindo? Veículos de informação, quase sempre. Né? Agora, você está em casa, lavando louça, se distraindo um pouquinho, põe uma musiquinha. Aí é rádio de entretenimento. Mas os veículos de informação, as rádios de notícia, são muito fortes e acredito que vão permanecer muito fortes. O jornal de papel vai acabar? Eu acredito que ainda não. Mas ele já passou por uma transformação muito grande e os que têm sobrevivido são aqueles jornais de papel que tem pouco texto, muita imagem, que você consegue ler no ônibus, por exemplo. Aqui em Curitiba tem o jornal do ônibus, tem o Metro, que é distribuído de graça. Então, pouco texto, muita foto e leitura rápida. Então, o Metro, por exemplo, muita gente não pode, mas muita gente lê no sinal fechado. Deixo ali do meu ladinho no banco, quando eu paro o carro no sinal fechado, eu dou uma espiadinha. Esses jornais vão sobreviver por muito tempo, acredito. Os jornais de bairro vão sobreviver por muito tempo. Os jornais de cidades pequenas talvez ainda sejam fortes, né? Mas já sentem os efeitos, porque as tecnologias das mídias sociais são muito mais baratas. Então, elas tendem a se alastrar cada vez mais. Né? Então, pensarmos, como é que eu sou e como é que eu sou visto? E o que eu tenho feito para construir uma imagem positiva?
da minha pessoa? Como é que eu tenho pensado a minha comunicação? E, gente, nesse aspecto, comunicação é tudo. Desde o meu corte de cabelo, até a cor da roupa que eu escolho para vestir, até a forma como eu gesticulo, a melodia da minha fala, a força da minha fala, a qualidade ou falta de qualidade da minha dicção, até a minha presença nos veículos de comunicação, se eu sou uma pessoa fácil quando um jornalista me procura buscando informação, ou se eu enrolo o jornalista, se eu vou à comunidade ou não vou à comunidade, se eu sou um cara mais de gabinete, ou se eu sou um cara de apertar a mão das pessoas. Eu já assessorei um político, por incrível que pareça, que ele tem aquela doença psicológica de não poder encostar nas pessoas. Já ouviram falar disso, né? Tinha uma vez uma novela que tinha uma personagem que era assim, ele não podia abraçar as pessoas e beijar, porque ele ficava com a sensação que ele ia pegar uma doença. Ele não queria ser assim, mas é mais forte do que ele. Agora, você imagina a pessoa ser assim e estar na área pública, ser um político. Na minha cidade tem um que tem essa doença, acho que é de toque que fala. É uma espécie de toque. Ele tem asco, né, de apertar a mão das pessoas. Eu assessorei um político que era assim. E pior de tudo é que eu não sabia, quando eu comecei a assessorá-lo. No primeiro dia que eu cheguei no local onde a gente trabalhava, que era uma espécie de um QG, assim, eu não sabia que ele era assim, que ele tinha isso. E aí eu cheguei, oi, deputado, tudo bem? Apertei a mão dele, muito desenvolta, metida, né? Dei um abraço e dei um beijo na bochecha dele. Eu vi que ele ficou assim, ó. Aí, na primeira oportunidade, todo mundo veio me contar. Nunca mais cumprimente fulano com beijo e abraço, porque ele não consegue, ele tem problema com isso. Eu falei, mas como é que ele é político? Como é que ele vai fazer campanha? Sem pegar nenenzinho no colo, sem apertar a mão da Dona Maria na esquina? Como é que vai fazer política assim, né? E era realmente uma dificuldade. Tanto é que hoje ele está no meio político, mas não está em cargo político nenhum. Virou um político de bastidores, talvez até por causa disso. Então, como é que a gente trabalha isso no nosso dia a dia? Se eu tenho um perfil mais tímido, isso não é defeito para ninguém, timidez é uma característica, não é defeito nem qualidade, mas se eu tenho um perfil mais tímido, por exemplo, como é que eu tenho trabalhado essa minha timidez para conseguir transpor, para conseguir superá-la nos momentos em que eu preciso ser mais desenvolto? Se eu sou mais desenvolto, como é que eu tenho cuidado da minha figura para que essa desenvoltura não seja confundida com grosseria, por exemplo? Quantas vezes a gente confunde ser autêntico com ser grosseiro? Ah, eu sou uma pessoa muito autêntica, o que tem que dizer eu digo na lata. Por outro lado, se eu estou numa função de parlamentar, muitas vezes é até desejável esse perfil mais briguento, porque uma das minhas funções é justamente o de fiscalizador. Então eu tenho que ser briguento, eu tenho que dar porrada na mesa, eu tenho que bater no púlpito quando eu estiver falando lá na tribuna. Como é que eu tenho cuidado disso também? Será que eu tenho sido o que a gente chama aí de isentão? Ou será que eu tenho me colocado nas discussões? Será que eu sustento os meus pontos de vista? Doa quem doer? Ou será que eu tento ser o bonzinho com todo mundo e isso não funciona? Tudo, assim, provocações para a gente pensar em como nós temos construído a nossa imagem. Na área política isso é muito ímpar, assim. Por exemplo, essa questão de posicionamento mesmo. Poxa, a gente vive um mundo de intolerância. Eu não quero fazer parte desse mundo de intolerância. Eu tenho críticas aos dois lados da situação, por exemplo. Aí eu corro o risco de ser visto como um isentão. Alguém que não se coloca nas discussões, frouxo, porque não quer se colocar, porque tem medo de ficar mal com um, daí não consegue ficar muito bem com o outro também, porque o de lá vai achar que eu sou daqui, o daqui vai achar que eu sou de lá. Então, a gente tem que se colocar, mesmo que seja assim, com firmeza, mas de maneira elegante, com firmeza, mas de maneira educada, não é? Então, pensar nisso aqui, pensar em como é que eu estou construindo esse meu posicionamento, esta minha imagem, qual é a imagem que as pessoas têm de mim, ou do político que eu represento, ou das duas coisas, porque nós também somos figuras públicas, queiramos ou não, nós somos figuras públicas, mesmo se eu não sou a vereadora do meu município, mas eu sou uma assessora parlamentar, eu sou uma diretora de comunicação, eu sou uma figura pública, eu represento, por exemplo, a minha prefeitura, eu represento a minha Câmara onde quer que eu vá.
E isso faz com que eu tenha que pensar, inclusive, a minha presença fora dos meus momentos de trabalho. Eu não sou assim, eu sou assessora das 8 da manhã às 5 da tarde. 5 e 1, eu sou do mundo. Não dá para ser assim, infelizmente. Não dá. Isso não significa que a gente não possa ir a um barzinho, se divertir, ter amigos, etc. Pelo contrário, a gente tem que se mostrar para o mundo como humanos. E como humanos, nós vamos à igreja e vamos ao barzinho. Beleza. Agora, aquilo que nós fazemos fora dos nossos momentos de trabalho ajudam a criar a imagem das pessoas. Um exemplo, eu fui apresentadora de televisão há muitos anos. Então, eu tinha que ter esse cuidado 24 horas por dia. Porque no momento em que eu ia almoçar num restaurante, era a apresentadora de televisão que estava almoçando naquele restaurante. Uma vez me aconteceu um mico, que eu adoro contar esse mico. Eu tinha minha filha, que agora tem 25 anos, e eu tinha 2 enteados, que eram crianças também, mas que moravam no interior do estado. E domingo pela manhã nós fomos na feirinha, as crianças estavam no interior, estava só com a minha filha. Nós compramos 3 bonequinhos na feirinha de artesanato, feitos de bexiga. Não sei se vocês já viram esses bonequinhos, eles têm maisena dentro. Então a gente mexe naqueles bonequinhos, eles se esticam para lá e para cá, porque eles têm maisena dentro, é uma delícia de brincar. Guardei 2, deixei um com a minha filha. Chegamos num restaurante para almoçar. E ela começou a brincar com aquele bonequinho. Eu falei, filha, me dá esse bonequinho, porque daqui a pouco ele estoura e vai dar problema. Falei até um palavrãozinho, né? Vai dar M. Deixa que a mamãe segura para você. Só que, em vez de deixar o boneco quieto, eu peguei o boneco e fiquei brincando com ele. Escolhi o que ia comer, etc. Gente, dali a pouco esse boneco estourou. Foi maisena, eu acho que foi no restaurante inteiro. Eu não sei até hoje se eu ri ou se eu chorei. Eu sei que eu baixei minha cabeça e eu me sacudi, assim, ó, eu não sabia se eu estava rindo ou se eu estava chorando de vergonha de ter espalhado maisena nos pratos das mesas em volta, nas pessoas todas. E aí eu escutava um casal de velhinhos numa mesa do lado que dizia assim, não é aquela moça da televisão? E daí eu morria mais ainda de vergonha. Eu me sacudia assim, eu não sabia se eu estava rindo, se eu estava chorando. Ou seja, imaginem, por exemplo, se eu estivesse num barzinho bêbada, caindo, tendo que ser carregada embora. O meu sobrenome era da empresa que eu representava. Né? Até hoje, faz 11 anos que eu saí da emissora, as pessoas dizem Adriane da RIC. O jornal da Adriane. O jornal não tem mais nada a ver comigo. Mas muitas pessoas... Olha, até poucos anos atrás, eu encontrava pessoas na rua que diziam assim, eu assisto você todo dia. Eu dizia assim, já faz 5 anos que eu saí da TV. Imagina, mentira! Porque as pessoas têm a sensação que continuam assistindo. Então, a gente carrega, isso é muito forte. E isso vale para todos nós. Você carrega a sua Câmara Municipal onde você vai. Você carrega a sua Prefeitura onde você vai. É as séries da Prefeitura. Não é as séries da Prefeitura? Então, é a sede da prefeitura. E a prefeitura também tem uma imagem institucional a ser zelada. Então, a gente cuida da nossa imagem e da imagem da instituição que a gente carrega junto com a gente. Isso é sério, isso é bem verdadeiro. Repito, não significa que a gente não tem que pisar na jaca de vez em quando. Tem. A gente tem que se divertir, as pessoas têm que saber que nós somos humanas, que a gente brinca, que a gente se diverte, que a gente às vezes até conta piada, que a gente dá risada. Oi? Só não pode fazer com que isso faça se arrepender no dia seguinte. Né? Vai tomar um porretinho que seja dentro de casa, que ninguém de estranho vai te ver, até porque é o Big Brother. Né? Quantas vezes a gente vê celebridades, vou dar um exemplo para vocês, Fábio Assunção, eu fico com o meu coração apertadinho cada vez que eu vejo a crueldade que fazem com um cara doente, que não consegue ter limites na sua vida e que de vez em quando ainda pisa na bola. Está em tratamento, etc, etc, etc. Mas sempre tem alguém filmando. Se ele tomar uma cerveja a mais hoje de tarde, vai ter alguém filmando. Claro que, guardadas as devidas proporções, nós não temos toda a visibilidade da figura de um como é mesmo? Fábio Assunção. Mas nós estamos no Big Brother. E nós somos pessoas públicas. Dentro da nossa esfera, nós somos pessoas públicas. Nós somos formadores de opinião dentro da nossa esfera. Portanto, sim, nós temos que cuidar disso também. Porque isso pode ajudar a construir ou arranhar a nossa imagem pública e a das pessoas e instituições que nós trazemos junto conosco. Né?
Fábricas de más notícias e seus estragos. Vamos falar das famosas fake news. Atire a primeira pedra quem aqui nunca foi vítima de uma fake news. Gente, eu sou uma das pessoas mais chatas em relação a isso. Cada vez que alguém me manda uma fake news, eu vou no boatos.com, eu vou no e-farsas, eu mostro para a pessoa que aquela notícia é mentirosa, é falsa. Mesmo assim, muitas vezes eu caio. Porque existem diversas maneiras de as pessoas propagarem fake news que fazem com que a gente caia. Por exemplo, quem te passou aquela notícia foi uma pessoa da sua extrema confiança. Eu tenho um colega, um amigo, hoje em dia é meu amigo, mas ele foi meu professor no mestrado. Imagina, pô, o cara é escolado, foi meu professor no mestrado, ele fala alemão, ele é de família tradicional, ele é inteligente, ele é pós-doc. Mas ele vive caindo em fake news e manda para a gente. Então, as primeiras vezes que eu recebi notícias dele, eu dizia, nossa, vou repassar. Aí depois eu ia ver, era falsa. Então, essa é uma das formas de nós cairmos em fake news. A notícia vem de alguém que a gente confia muito. Que tipo de desconfiômetro nós temos que ter? Por exemplo, notícias de pessoas desaparecidas. Desconfie. Não sei por que algum espírito de porco adora repassar notícias de pessoas desaparecidas. Às vezes, elas são falsas. Então, antes de nós mandarmos para frente, nós temos que ter um trabalhinho ali de verificar se é verdadeira. Porque elas pegam pelo nosso bom coração. Muitas notícias pegam a gente pelo nosso bom coração. Porque você pensa assim, coitadinho, eu vou passar adiante. Outro exemplo, a empresa tal vai dar 10 centavos cada vez que você repassar. Não existe isso, não repasse, porque nenhuma empresa vai dar 10 centavos cada vez que você repassar uma notícia. Também pega a gente pelo bom coração.